chegamos enfim na terceira técnica de persuasão, que é também das minhas prediletas, que ela se chama confiança evidenciada. O que é evidência? Evidência é tudo aquilo que prova, né? Então, para a pessoa confiar em mim, eu preciso dar as provas para ela. Lembra que para que a pessoa ela se sinta segura na tua presença, opa, somos do mesmo time, né? Eu preciso desativar o reptiliano e ativar o límbico dela. Só que as pessoas elas têm tendências a seguir pessoas que já são autoridades. Se nós estamos falando de um bando, eu estou falando de várias partes desse bando. As pessoas elas tendem a seguir aquelas pessoas que são os líderes desse bando, que são as autoridades deste bando. Só que eu preciso dar as provas. E quando eu provo para o meu cliente que eu sou uma autoridade e eu dou as evidências provando que eu sou essa autoridade, eu estou facilitando o processo dela de escolha. Porque daí ela olha e fala assim, ufa, eu queria comprar, eu queria ajuda, eu só queria que fosse alguém de confiança, que soubesse exatamente o que está fazendo. Então eu sou obrigado a dar as evidências para ela. Mas lembre-se, sempre de forma sutil, sempre de forma elegante, ok? Porque aí tem uma jogadinha nessa autoridade que é importante a gente saber. Quando a gente está elevando a nossa autoridade para esse grupo, para esse time, para esse bando, eu tenho que mostrar para ela, falar assim, olha, eu não estou, principalmente no começo do relacionamento, eu estou ao seu lado, não estou acima, do lado. Você é uma autoridade, mas estou do lado. Eu não estou aqui para te mandar, tá ok? Eu estou aqui para te ajudar. Mas para isso eu preciso me dar evidência de que eu realmente sou essa autoridade. Então como é que a gente faz para construir essa autoridade? É muito simples, procure coisas que as maiores autoridades do nosso nicho, como é que eles aparecem em público? Como é que eles atendem? Eu tenho um amigo meu que trabalha com avaliação física. O jaleco do médico, do fisioterapeuta, ele já é uma ancoragem social, ele já é sinônimo de autoridade. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, não, eu vou atender os meus clientes para fazer avaliações físicas de jaleco. As pessoas, quando elas veem o jaleco, automaticamente elas pensam, nossa, ele deve ser uma autoridade. Pronto, ele encurtou. Tudo que todo mundo ia ficar questionando e perguntando para ele, o fato dele significar na cabeça desses clientes uma autoridade, ele encurta o processo de escolha e as pessoas ficam lá naturalmente com ele. Ele gerou essa autoridade através da roupa. Só que não é só roupa, lembra do contexto. Quando você vai fazer reuniões, esse tipo de evento, além de como que você se veste, cuidar onde que seu cliente vai sentar. Então, por exemplo, quando eu vou fazer reuniões com possíveis clientes, eu chego lá 30, 40 minutos antes para escolher qual mesa que eu vou sentar, onde que ele vai ficar sentado. Por exemplo, quando ele vem vindo na minha direção e a gente se reconhece, né, eu já chego e já puxo a cadeira dele para dizer, ó, você vai sentar aqui. Então a tendência dele é sentar de onde eu puxei a cadeira. Tudo isso para fazer o quê? Normalmente ele senta virado para a parede, mas por quê? Para que ele preste mais atenção em mim. Eu sou a única autoridade que ele vai prestar atenção durante esse encontro. Quando eu digo onde que eu dou aula, dou aula numa das maiores instituições do mundo em termos de instituição corporativa, todas as premiações que eu já ganhei, só que eu falo isso de forma sutil, no meio de um contexto. Então eu tô lá conversando com ele, de repente eu falo, putz, uma vez eu consegui isso, foi muito legal. Então, de forma elegante e sutil, eu vou atribuindo no meio do meu discurso algumas coisas para me gerar a autoridade que eu preciso. Quando eu faço isso, ele vai se acalmando, ele fala assim, ufa, ele sabe, ele deve saber muito do que ele faz, porque ele está me dando todas as evidências que eu preciso para tomar a melhor escolha. Então vamos aos exercícios. O primeiro exercício que você vai fazer é o seguinte, você vai digitar lá no Google, as maiores autoridades do Brasil e do mundo. Só toma cuidado com o resto do mundo, porque às vezes a diferença cultural ela é muito drástica, tipo de roupa, postura, o que as pessoas falam, o que elas não falam, né? E procure também entrevistas dessas pessoas, ok? Para que você tenha uma referência. O que as autoridades estão falando para que você consiga modelar, para que você consiga espelhar isso. Só toma um determinado cuidado, vai mudando isso devagar para não criar um choque em todo mundo. E mesmo que crie, às vezes você vai mudando, as pessoas começam a ver, pô, você está diferente. Inclusive, fale isso para o seu cliente, não tem problema nenhum. Eu tenho certeza que se você falar que você quer ajudar mais pessoas como você está ajudando ela, eu tenho certeza que seu cliente vai ficar muito feliz em participar dessa transformação que você está passando, em se tornar realmente uma autoridade. É capaz dela querer te dar um depoimento, falar sobre você para as outras pessoas, ok? Então, faça esse primeiro exercício. Busca autoridades e vai transformando cada característica dessa no seu dia a dia. O segundo exercício da confiança evidenciada é o seguinte.
você apresenta alguns argumentos para o seu cliente. Se você quer se tornar uma autoridade, cite referências bibliográficas. Busque, no mínimo, 3 pesquisas que possam embasar os teus melhores argumentos. Você sabe que você tem um argumento que é aquele que pega na veia. Busque referências, busque estatística, fale sobre esses números, tá? O único cuidado com esse exercício, quando você for colocar isso em prática, é você não ficar citando um monte de referências, porque senão você vai ser o cara mais chato do mundo. Então o que você vai fazer? Em determinados momentos, no meio do seu discurso, você larga uma referência aqui, uma estatística aqui, outra referência lá, que aí a pessoa ela vai associando você e fala assim, opa, ele, além dele ser bom, ele tem as provas, ele pesquisa, ele está atualizado, tá ok? Esse é o segundo exercício. E o terceiro exercício para você praticar isso é o seguinte, você vai fazer uma análise sobre os seus próprios resultados. Então, por exemplo, eu poderia colocar assim, 87% dos meus clientes, eles emagrecem 5 quilos nos primeiros 2 meses do processo de coaching. Então, quando eu falo um valor estatístico, o que a pessoa ela vai entender? Ela vai falar, opa, peraí, ele tem um interesse muito profundo, ele inclusive ele pesquisa com os clientes, ele está interessado no desenvolvimento desses clientes, inclusive sobre a performance dele, porque ele quer subir este valor cada vez mais. Então, o que você faz? Pegue vários dados que sejam interessantes para o seu cliente, 3, 4 no mínimo, né, que você tenha. Eu falo assim, Ed, mas eu não comecei na minha carreira ainda. Então o que você faz? Busca a referência bibliográfica. Se eu não tenho esses resultados, eu vou buscar isso em outras referências. Então, por exemplo, eu posso entrar lá em algumas instituições que são mundiais de coaching e ver algumas estatísticas, por exemplo, quais são os principais resultados para um determinado nicho, né? Ou que tipo de resultado que o coach dá na carreira ou no processo de emagrecimento de alguém. Dados estatísticos tem de sobra, é só procurar que você encontra. A quarta e última estratégia de persuasão, que também é uma das minhas prediletas, se chama ancoragem de preço. As pessoas, para definirem se algo é caro ou é barato, elas precisam ter um valor de referência. Elas precisam ter um preço de referência. Só que elas não sabem quanto que custa o seu. E ela não sabe nem o que ela ganha com isso. Então, quando ela te liga, o que ela pergunta? Quanto que custa? Porque é a única pergunta que ela tem para fazer. O que a gente faz, né? Então liga lá, Joana, vamos chamar de Joana. Joana liga e fala assim, Ed, quanto que custa? Eu chego e falo assim, pô, que bom, Joana, que você está disposta a fazer essa transformação na sua vida. Estou muito feliz por você estar me ligando, buscando esse contato para te ajudar nesse processo. É o seguinte, Joana, eu tenho planos que variam de R$2.000 por mês até R$100 por mês. O que você acha? Eu não tenho como te definir este preço agora, quanto que vai custar, porque eu preciso te conhecer antes, preciso saber, tem algumas variáveis que são importantes para eu levar em consideração na hora de decidir um plano para você. O que você acha de fazer uma reunião comigo? Você me conta um pouquinho da tua história e eu vejo o que dentro dessa faixa fica mais adequado para você. A questão aqui é a seguinte, eu deixei o valor de R$2.000 por mês como primeiro valor. R$2.000 é bastante dinheiro. Então o que ela vai falar? Puta, mas R$2.000 é muito caro. Qualquer coisa que eu tire preço disso aqui, inconscientemente ela vai definir isso como mais barato. Essas são as estratégias que o mercado já usa há trocentos séculos. Entra em qualquer site e você vai ver valor, não sei o quanto, riscadinho, embaixo, desconto de tanto. Por que eles deixam aquele primeiro valor? Porque é o primeiro valor que você vai ver. Quando você vê que você vai ganhar o desconto e que, teoricamente, se você não aproveitar, você vai perder o desconto, você acaba associando aquilo como barato. Você vê aquilo como oportunidade. Putz, eu não posso perder essa oportunidade. Às vezes você nem precisa do produto, mas você vai lá e compra porque você percebe que aquilo é uma grande oportunidade. Bom, um exercício que você pode fazer para treinar a ancoragem de preço é o seguinte, você vai elaborar estratégias diferentes. É muito simples, estratégias diferentes para você falar um preço que é mais alto do que o seu preço, que é o que você quer cobrar, criar um discurso para que você associe mais preço do que normalmente ele é. Eu criei um discurso, eu falei assim, quando feito de forma desordenada, as pessoas ficam jogando dinheiro fora, podendo chegar a essa quantia R$5, R$6.000 por mês. O nosso pior cenário é você pagar R$2.000, mas na verdade não é R$2.000 por mês, você vai cobrar menos do que isso. Então eu dei 2 referências altas para ela. Então qual é o exercício? É você criar esse discurso. Formas, no mínimo 3, 4 formas de criar condições de você falar um preço mais alto antes de falar
quanto que custa o seu preço. Tá legal? Tenho certeza que quando você criar esses argumentos, você vai fazer a ancoragem de preço de forma sensacional.